Bom dia! Bom dia! Que bom que nós estamos novamente juntos. Já estamos aí mais da metade do ano, né? E a cada dia Deus vai nos abençoando, vamos estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Bom dia, querido! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia você de casa, que alegria estarmos em mais um momento, né? Que seja um dia de muitas oportunidades. Amém! Vamos orar então neste momento, começarmos nosso culto? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor tem conduzido nossa vida. Os dias passam tão rápidos que nós possamos estar aproveitando, Pai, todas as oportunidades para consagrarmos nossa vida a Ti. E que este dia também seja um dia desses, de consagração, que a nossa vida possa ser colocada em Tuas mãos e que o Senhor dirija cada um de nossos passos. Dê-nos a Tua companhia agora, aceite o nosso louvor e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O hino que nós vamos cantar nesse momento fala da beleza que é quando a nossa vida está iluminada, quando é manhã não só fora, mas dentro de nós. Nós vamos cantar juntos o hino É Manhã no Coração, 226. Muito bem, chegamos a um momento tão especial quanto o louvor, um momento em que nós vamos memorizar a palavra de Deus. E o
O texto que nós estamos memorizando está em Marcos, capítulo 16, o verso 17 e o verso 18. Vamos lá no 3, então? 1, 2, 3. Marcos 16, 17, 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 ao 18. Marcos 16, 17 ao 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 ao 18. Marcos 16, 17 ao 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 ao 18. Amém. Amém. Bom dia para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, no dia 14 de setembro, que dia especial no planeta Terra. E para mim também, louvado seja o nome de Deus. Bom dia, escola. Bom dia. Que Deus abençoe vocês, que vocês se sintam na presença de Deus. E para isso, vamos ajoelhar? Vamos lá, Thay? Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que enriqueça a nossa personalidade. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus do universo, por o Senhor ter inventado a vida, nos dado o privilégio de tê-la, o Senhor ter criado alegria e amor para fazer a vida ter sentido. Te peço agora que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos fortaleça e nos encha de paz, de misericórdia, e o Senhor nos ensine, iluminando nossa mente para entender esse assunto tão bonito. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no Salmo 66 a 68, onde o Senhor Deus tem algumas coisas importantíssimas para falar para nós. O Salmo 66, ele abre um leque de informações a respeito de, naturalmente, a abertura que é dada nesse Salmo é aquilo para o que o Salmo se propõe. Louvar o nome de Deus, engrandecer o nome do Senhor, cantar-lhe louvores, mas dizendo o porquê. Por favor, veja o verso 12, olha. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passasses pelo fogo e pela água, mas nos trouxesses a um lugar de abundância. Continua. Entrarei na tua casa com holocaustos e pagarei os meus votos. Isso daqui é uma fala do salmista dizendo a resposta dele para o bem que Deus havia feito. Agora continua, veja o verso 14. Votos que havia pronunciado os meus lábios e dito a minha boca quando eu estava na angústia. Você já percebeu que algumas vezes nós falamos e pronunciamos votos para Deus no momento do aperto e depois a gente se esquece? Vocês já notaram isso? Aqui o salmista está dizendo, eu pagarei os meus votos. Pagarei aquilo que eu disse que eu faria diante da tua presença. Este salmo é muito importante porque explica para nós aquilo que nós já sabemos que é verdade, mas que aqui nos é lembrado no verso 18. Se eu no coração contemplasse o pecado ou contemplar o pecado, o Senhor não me ouvirá. Olha, a única razão, o maior desejo de Deus é ouvir seus filhos, mas quando a pessoa consegue se pronunciar diante da humanidade com esse tipo de posição de dizer não vou tirar do meu coração ou não permito que saia do meu coração essa mania, esse jeito errado, esse pecado, essa situação que eu
me acostumei com ela, porque você sabe que os pecados são aquilo com os quais nós nos acostumamos com eles. Então o Senhor Deus não dará ouvido a essa pessoa. O Salmo 67 é um dos salmos mais bonitos que a Bíblia traz. Ela fala: Deus, tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheçamos a terra, na terra os teus caminhos, e em todas as nações seja mostrada a tua salvação. Aleluia! Só é possível, e aliás, só será possível terminar a obra de Deus, se o Senhor Deus mostrar em nós, e através de nós, a salvação dele. E o Salmo 68, ele fala e explica a bondade de Deus de uma maneira muito grande, dizendo que ele é o pai de órfãos, pai de viúvas, ele que ampara as pessoas que estão em miséria e em sofrimento. Você se sente assim? Tem essa confiança em Deus? Vai correndo, por favor, para o capítulo 25 do livro Parábolas de Jesus. Como enriquecer a personalidade. Irmãos, vocês já ouviram algumas pessoas dizerem assim: essa pessoa aí não tem personalidade. Vocês já ouviram falando isso? Quem já ouviu esse termo? Não tem personalidade. Vocês sabiam que existem pessoas assim? Vocês sabiam que isso é verdade? Isso não é uma figura de linguagem? São pessoas que tiveram um erro na criação, na maneira em que foram desenvolvidas as suas aptidões para a vida, sua capacidade de se relacionar com os outros, a sua capacidade de conhecer-se a si mesma. Elas tiveram dificuldades no desenvolvimento, no crescimento dessa parte da vida. Isso é muito sério. Existem pessoas que nasceram com a capacidade, mas não foi desenvolvida a habilidade para viver com as pessoas da maneira correta. Mas hoje o Senhor Deus está mostrando um detalhe aqui. Como enriquecer a personalidade. Preciso comentar uma coisa com vocês. Irmãos, Jesus estava sobre o Monte das Oliveiras quando ele começou a falar com os discípulos algo importante. Afina bem o ouvido agora. Em cima do Monte das Oliveiras, Jesus estava mostrando e falando que ele haveria de voltar. E ele disse: eu quero que vocês esperem a minha vinda. Como vocês acham que a gente tem que esperar a vinda de Jesus? Apressando ela. Que mais? Como devemos esperar a vinda de Jesus? Vigiando, orando. Muito bem. Que mais? Como? Testemunhando. Excelente. Que mais? Fazendo o que ele pede. Vocês já viram que a gente tem algumas respostas que a gente aprendeu a dar? Eu tomei um susto ao ler este capítulo. O que é esperar a vinda de Jesus? Como é isso? Mostrou então o que significa aguardar a sua vinda. Aí, quando ele disse isso, imediatamente ele contou a parábola dos talentos. Como assim? Peraí, ele estava falando que o assunto era a vinda dele e como que os discípulos deveriam aguardar a vinda. Então ele falou: vou explicar para vocês o que significa aguardar a minha vinda. E aí ele disse: um homem saiu de casa, olha lá, mostrou o que significa aguardar a sua vinda. Ele disse: o tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Essa lição ensinou na parábola dos talentos. Espera aí, foi o que Paulinha falou, foi o que o irmão Jefferson falou, foi o que Betinha falou, foi o que a Bianca falou. Vocês falaram sobre isso. Espera aí, mas vamos estudar por que Jesus incluiu a parábola dos talentos? Vamos tentar entender qual foi a razão por que o Senhor Deus disse isso. Ele disse que um homem partiu para uma terra distante e chamou os seus servos. Ele chamou o quê? Seus empregados. Presta atenção o termo que Jesus usou. Seus servos, e distribuiu alguns talentos. Para um ele deu 5. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1. Combinado? Se fosse você, gostaria de receber que quantidade de Deus? Seja honesto aí, antes da gente continuar. Seja honesto, bem honesto no seu coração. Você ia querer receber quantos? 5, 2, 1. Eu duvido que alguém aqui tenha dito: eu queria receber 1. Porque a gente gosta de receber bastante. Ó, os servos da parábola significam o quê? Os seguidores de Cristo. Sou eu e vocês. Deus chama de servos. E o dono da vinha, aquele que partiu para muito longe, aquele que repartiu os seus bens, aquele que tinha dado e chamou os obreiros para repartir os talentos, era quem?
Jesus. O mesmo de sempre, de todas as parábolas, não é? Agora veja lá. Dá uma lida isso comigo. 1, 2, 3. Por que é que ele nos chama de escravos? Por que é que ele nos chama de servos? Você falou, mas por que ele não me chama de filho nessa hora? Leia lá, vamos juntos. Todos os homens foram comprados por este infinito preço, derramando toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo. Deus adquiriu o quê? A vontade, as afeições, a mente, a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedade. Como? Crentes e incrédulos? Continua. Todos são chamados para o seu serviço e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que responderam a esta reivindicação. Peraí, quantos são do Senhor? Ele é dono do que nas pessoas? Dos ímpios e dos salvos? Sim ou não? Então te assusta agora. Gente, existem algumas coisas que vão tirar a nossa ideia. Os seguidores de Cristo foram redimidos para quê? Para ser úteis. Você não foi redimido para outra função. Utilidade, é isso que o Senhor Deus espera. A lei do servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Qual é a lei que nos liga ao nosso semelhante? Ganhar dinheiro? Profissão? É isso? É ganhar dinheiro? É profissão? Não. Qual é a lei que nos liga a Deus e ao semelhante? A lei do serviço. Te assusta agora. Por isso que o Senhor Deus os chama de servos. Só servos fazem serviço. Sim ou não? Presta atenção nisso aqui agora. Olha que coisa tremenda. Aí eu fui atrás de entender quais eram os talentos que Deus estava falando. Gente, eu tomei um susto de ver. A gente pensa que talento é o quê? Olha aqui. Olha aqui, fala, eu vou usar o meu talento para as coisas de Deus. A gente acha que nosso talento é a nossa... Talento não é a sua profissão. A gente pensa, já estou fazendo isso para Deus, principalmente aqui em casa. A gente pensa assim, eu já estou fazendo isso para Deus, é a minha profissão, já estou fazendo. Eu estou usando o meu talento na coisa de Deus. Todos possuem algum talento. Mas o que Deus chama de talento? Ele disse que são esses daqui, ó. Leia comigo. Sabedoria. Peraí, você sabia que você tem que ter sabedoria? Tem que ter. Tomei um susto hoje, ao estudar hoje, não, ontem, né? Passei o dia todinho estudando esse negócio para poder passar. Peraí. Sabedoria todos têm que ter? Sim, todos têm que ter. Conhecimento todos têm que ter. Profecia, evangelismo, pastorado, ensino, serviço, exortação, liberalidade, liderança, misericórdia, fé, sanidade. Sanidade. Ninguém pode ser meio doido na causa de Deus. Ninguém pode. Nós estudamos isso nesta parábola porque um dos talentos que Deus disse que dá ao ser humano é capacidade mental boa. Ninguém pode ser meio doido. Milagres, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, apostolado, né? Ajuda, administração, celibato, pobreza voluntária, martírio, hospitalidade, missionário, intercessão. Que tal? Eu quero que você agora seja honesto. Qual destas coisas você tem? Não é a sua profissão. Vocês perceberam que isso daí é algo que Deus concede? Percebeu ou não? Não é legal? Não é bom? Não é interessante? Eu, quando vi isso, falei, obrigada, Senhor. É isso que nós vamos precisar na vida. Olha lá, leia junto comigo. A promessa do Espírito não é apreciada devidamente. A maior parte das pessoas pensam, mas eu não tenho, eu não nasci com isso. Não foi, eu não recebi. Olha o que Deus diz. Isto é ação do Espírito Santo. Você não pediu. Seu cumprimento não é realizado como poderia sê-lo. A ausência do Espírito é que torna tão importante o ministério voluntário. Eu ontem mandei isso para todos os meninos, para os missionários do campo. A ausência do Espírito torna a atitude, o trabalho o quê? Infrutífero. Avante, olha isso aqui. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência ou qualquer dote natural adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, não se tocará nenhum coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo. Ouviram isso aqui? Ouviram ou não? Está ouvindo, missionários? Isso aqui é o que o Senhor Deus diz. O que mais? Olha aqui, ó.
De outro lado, se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes dos seus discípulos terão um poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para a difusão no universo das mais elevadas influências. Espera aí, então qual é a coisa que Deus mais precisa para poder fazer alguém ganhar almas? O que é que ele precisa? Espírito Santo. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não aprendi, eu não sei falar, não sei o quê. Não é isso que Deus diz, não. Avante. Dons. Espera aí, vamos entender agora. Existem dotes naturais? Sim ou não? Sim. Leia essa frase aí. Leia bem alto. Dons. Dotes. Você ouviu isso aqui? O Senhor Deus diz que não tem nada que você nasceu com ela que não tenha sido Deus que tenha te dado. Pode acreditar, não existe nada em você que foi você que desenvolveu, você ganhou, você pagou, não tem nada. Deus diz que Ele é o dono de tudo. Tudo tem que ser empregado no trabalho do Senhor. Deus deu a cada um segundo a sua o quê? Por que para um Ele deu 5, outro Ele deu 2, outro Ele deu... Por que Ele deu só isso? Responda. Porque cada um é de acordo com a sua capacidade. Ele sabe de onde você veio. Sabe de onde veio seu pai e sua mãe. Sabe de onde é que... qual que você pode suportar. Que mais? Olha aqui, ó. Os talentos não são distribuídos a esmo. Quem tem capacidade para usar 5, recebe 5. Quem só pode usar 2, recebe 2. Quem só pode usar 1, sabiamente vai receber só quanto? Só 1. Deus sabe disso. Mas ninguém, olha aqui, uma coisa boa. Nenhuma pessoa no mundo fica sem. Olha aqui. Aquele a quem foram confiados 5 talentos deve restituir o aumento dos 5. A quem foi dado apenas 1, tem que restituir o quê? O aumento de 1. Te assusta agora. Eu tomei um susto com isso. O que vocês lembram que aconteceu? O que tinha ganhado 5, devolveu 10. Lembra? O que tinha ganhado 2, devolveu 4. O que tinha ganhado 1, fez o quê? Enterrou e falou, Senhor, o senhor eu vi que o senhor era bravo, pensei, eu vou te devolver o que o senhor me deu. Eu não preciso nem me preocupar, eu só vou enterrar bem para eu não gastar. Né? Então, aí quando o senhor vier, eu vou te dar isso aqui. Não foi isso que ele disse? Olha como Deus chama isso de um tremendo pecado. Presta atenção agora, olha lá. Na parábola, aquele que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Os talentos, com quanto poucos, devem ser o quê? A questão que mais nos interessa é, não é quanto recebi, mas como eu faço com o que eu tenho. Vocês ouviram isso? Não é se você ganhou bem muito, é o que você está fazendo com o que você ganhou. Olha aqui, avante, o que mais? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira o quê? Eu quero que todo mundo fale. Obrigação que devemos a Deus e a quem mais? É o quê? Obrigação. Não é você fazer se você quiser. É o quê? Obrigação. Não tem outra chance. Agora, o que é verdadeira educação? Também um susto com isso aqui. Olha que bonito. O Senhor Deus diz assim, os talentos nos educam. O que é verdadeira educação? Ir para a faculdade, fazer a melhor faculdade, Harvard, é isso? Essa é a verdadeira educação? É lutar para que seus filhos cheguem no melhor lugar do mundo, é isso? Olha lá. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é o quê? Verdadeira educação, leia comigo. É o preparo das faculdades físicas. O que é faculdade física? Presta atenção, o que mais? Mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto para quê? Para o serviço divino. Ouviram isso? Isso que Deus chama de verdadeira educação. Combinado? Avante, olha. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma que vai ser fácil alcançar a perfeição de caráter. Vai ser difícil. Não é para os fracos, é para os fortes. Mas é para todos. Olha a frase. Não é para os fracos, é para os fortes, mas é para todos. Então o que os fracos têm que fazer? Vou correr atrás, porque se alguém possível, olha lá, não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço, o quê? Individual, mediante o quê? Os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais e nós fazemos o quê? Isso aqui é muito precioso. Isso aqui é preciosíssimo. Avante, olha lá. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. Quem começa, quer lutar, quer vencer, você vai lutar pro resto da vida.
Alguns começam a lutar e cansa e volta de novo a estaca zero. Só que Deus diz que não volta a estaca zero. Sabe para onde volta? Diz que volta 7 vezes pior, porque outros demônios voltam e pioram essa pessoa. Não pare de lutar. Você está tendo lutas árduas? Continue. Hoje você está recebendo forças para continuar lutando. Avante, olha aqui, ó. As tendências herdadas. O que é tendências herdadas? Eu recebi da minha mãe e do meu pai. Eu herdei. Primeira herança que meu pai me dá e minha mãe são as coisas que eles são. As tendências herdadas devem ser o quê? Banidas por um conflito após outro. Conflito é luta que você vai ter que ter. Luta, avante. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Glória ao nome de Deus. Que nada vos impeça. Alguns falam bem assim, ó, eu não vou conseguir, mas Deus diz que existem Enoques no nosso meio. Existem Enoques no nosso meio. Gente que vence. Circunstâncias adversas devem criar a firme determinação. Alguns falam, mas eu estou tendo muita luta. Falo, mas é a luta mesmo que deve fazer você vencer. Luta, luta, luta. As circunstâncias devem tornar você mais forte, mais determinado, mais capaz, com mais vontade de ir avante. Olha lá, a transposição de um obstáculo dará maior capacidade e ânimo para avançar. O caráter formado segundo a semelhança divina, leia aqui, é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você quer isso na sua vida? Quer ou não? Amém, avante. Agora, os anjos de Deus vão nos ajudar a vencer. Tá certo? O Senhor Deus promete. Fica tranquilo, eu vou lhe ajudar. Eu vou fortalecer você. Vai dar certo. Não pare. Se você não parar, você vai conseguir. Agora, olha aqui. Quais são os talentos que Deus dá? Vamos ver? É uma moedinha ou são atitudes na alma? Vamos ver o primeiro talento. Olha lá. Primeiro talento, faculdade mental. Olha, Deus requer o cultivo do quê? Das faculdades mentais. Gente, presta atenção nisso aqui. Não é para alguém ser meio doido, combinado? Todo mundo tem que ser completamente são mentalmente, tá certo? Combinado? Vamos ver aqui, ó. Mente adestrada. A gente adestra o quê? Animais. E lá está escrito adestrada. Aí eu peguei e fui olhar se no original estava escrito adestrado mesmo. Está. Mente adestrada. Como é que a gente tem que fazer com a mente? Volta para cá. O que a gente faz com os cachorros? Presta atenção. Como é que é? Eu vi hoje na hora que nós saímos de casa, o Leandro falando assim, você pare de pular, você vai ter que aprender a não pular na gente. Porque ela pula e suja toda a gente. Adestrando os cães, né? Como é que a gente... E ele fala isso todos os dias para o cachorro, todo dia. Até o dia que ela aprende. Ontem ela estava pulando na janela, e eu falei para ela, não pula, ela pumba. Mas antes a gente podia falar 1000 vezes, ela não ia. Ela não descia, ela não obedecia. Agora ela já está obedecendo um pouco, né? Mas vejam, olha isso aqui. Mente o quê? Adestrada. Toda instrução possível. Não adianta, o pessoal tem gente que gosta de permanecer com um pouquinho que recebeu. Fala, eu não vou atrás, eu não vou buscar. O Senhor Deus diz que vai nos cobrar tudo que a gente teve oportunidade de aprender. Devemos ser o quê? Gente, pontualidade. Falta de pontualidade estraga a mente. Vocês estão entendendo por que nós lutamos tanto para vocês não se atrasarem? O que mais? Econômicos. Gente que não é econômica está estragando o quê? A cachola, avante. Estudo mesclado com trabalho útil. Ai, como eu gosto de ler essas coisas. A escola de profetas faz tudo igualzinho como está ali. O que mais? Vigilância e oração. Olha lá, aí alguns falam, não, mas eu vim de um lar pobre, simples, eu não aprendi, não sou rebuscada. Vocês sabem, né? A Beth é toda delicada, né? Quando ela está falando, ela fala com clareza, com educação. Você ouve ela, sente. Mas tem outros que falam mais assim. Isso tem, eu não é? A gente fala, peraí, tem algumas pessoas que não aprenderam isso ou não têm essa naturalidade. Aí a gente pensa, não vai funcionar comigo. A gente não pensa isso? Olha o que Deus diz. A mente vulgar, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído. E que os maiores talentos, sem o domínio próprio, não conseguiriam. Que tal? O que Deus disse? A mente vulgar vai fazer o quê? Consegue ou não consegue? Sim ou não?
consegue. Avante agora. Deus deseja que seus filhos tenham o quê? Inteligência e conhecimento. Que a mente seja colocada em situações difíceis. Gente, eu tomei um susto disso. Obrigada, Joana. A mente deve ser colocada em quê? Situações difíceis. Vocês querem isso ou não? Sim ou não? Sim, Deus que disse isso. O que os pais fazem hoje, Aninha? Não vou colocar meu filho em situação difícil. Se a mente tem que ser adestrada, é porque nossos impulsos e vontades seriam totalmente Animais. É isso mesmo. Se a mente, meu esposo está perguntando, se a mente tem que ser adestrada, é porque nossos impulsos são animalescos? São, é verdade, isso mesmo. É isso mesmo, o Senhor Deus pede, peraí, você tem que trazer na força essa sua cabeça para o lugar certo. Olha o que mais que diz aqui, olha lá. Ó, que a mente seja colocada em situações difíceis. Tereis influência sobre outras mentes. E corra para estudar a palavra de Deus. Olha, eu acho isso tremendo. Outra área, olha isso aqui. A linguagem tem que ser o quê? Gente, quando dá um microfone para alguém, o que acontece? O que acontece quando dá um microfone? Como é isso? A linguagem tem que ser adestrada? Também tem que ser adestrada. Olha isso aqui, ó. A linguagem de todos os dons que recebemos de Deus. Gente, lê isso aqui. Nenhum é capaz de tornar maior bênção que este. Como? O que vocês acharam disso? A linguagem. Uau! Aqui, ó. O Parábolas de Jesus, capítulo 25. Não é tremendo isso? Olha aí a linguagem. Avante, olha o que mais. Seja ela pronunciada, compassada, distinta e solenemente, mas com toda a sinceridade que sua importância requer. A boca fala do que está cheio o coração. Olhe para cá. Como é que é para falar? O Senhor Deus disse que é para adestrar a fala. Para falar com clareza. Que as pessoas não perguntam o quê? Como é que é? Que não entende o que você fala. Por que aqui em casa a gente dá um lápis para o aluno, para ele ficar falando com um lápis, etc. É isso ou não é que a gente ensina? E você que está em casa, aprenda a fazer isso também. Cleita chegou a levantar a cabeça, ela fez isso na frente da tela, fiz. Tá bom? Vocês têm que aprender, isso vai ajustar para que a fala, a linguagem seja clara. É muito importante que a linguagem seja clara. Devemos acostumar-nos a falar em tom o quê? Da Beth. Sim ou não? Tom agradável. Tom agradável. Que você ouve e você fala, ai, que agradável. Que mais? Olha lá. Usando a linguagem pura e correta, com palavras amáveis e corteses. Palavras suaves e bondosas são para o espírito como orvalho e a chuva branda. Que bonito, né? Vocês querem fazer isso? É possível. Fala comigo, é possível. É possível. Amém, louvado seja Deus. Olha agora essa parte aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Efésios, né? Agora olha, palavras torpes não significa somente palavras vis. Quer dizer qualquer expressão contrária aos santos princípios e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras e insinuações malévolas. Cuidado quando você conversa com seu colega, brincando e falando palavras que sejam sarcásticas. Deus não aceita. Sarcasmo, brincadeira de mau gosto, conversa que vai de alguma forma judiar alguém, que leva para um sentido errado. Não. Sério isso, né? Lembra que o Senhor Deus disse que dentro de todos os dons, este é aquele que mais mal pode trazer. Avante. Olha isso aqui, influência. É outro talento? Agora imagine o que está por volta da Terra. O que está por volta da Terra? Olha lá. Olha, circunda a Terra a atmosfera, não é? Sim ou não? Eu procurei alguma coisa que nos desse essa ideia. Dá uma olhada aqui. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até nossa expressão fisionômica. Tem o quê? Quero que você pense agora na sua roupa, na sua maneira de sentar dentro da igreja, na sua expressão, a maneira como você vive, tudo isso tem uma influência positiva ou negativa. Enquanto você está trabalhando, a cara que você faz, os seus filhos percebem, seus colegas percebem, ele diz tudo. O que você faz tem influência. Não adianta, não tem outra forma. Entenderam isso? Vocês compreenderam? Olha isso aqui agora. O caráter é o testemunho silencioso. O que é testemunho? Você não precisa nem falar nada. Vestiu, andou, olhou, todo mundo está lendo alguma coisa e sendo influenciado. Olha lá.
O testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e piedosa exerce influência quase irresistível. E aqui está um dos textos que eu acho mais interessante de todos os textos que a gente fala e trabalha sobre ele. Vamos ler junto? O que diz? Toda alma está o quê? Circundada de uma atmosfera. Eu tenho isso ao meu redor, sim ou não? Sim. Agora veja. Que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria, com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Até um pecadinho que está lá escondido, que ninguém sabe, passa pela minha atmosfera, sim ou não? Sim. Agora veja. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Todo mundo é afetado pelo que somos, o que estamos sentindo. Até o nosso pecadinho escondido lá, a gente passa para as pessoas. Não é uma miséria? Vou dizer uma coisa a vocês. Eu percebo aqui quando tem alguém entre nós que está envolvido com alguma coisa escondida. Porque pode estar lendo quanto que for, pode estar estudando no bíblico, vem para o culto, mas a atitude não muda. A Bíblia, ela dulcifica uma pessoa. Ela não torna a pessoa brava, irada. Se a pessoa está assim, se a pessoa está cheia de defeitos, é porque ela está alimentando a vida com alguma outra coisa errada. Pode acreditar. É só vasculhar. Só vasculhar que encontra. Peraí, vamos entender o que está acontecendo contigo. Entenderam? Avante, olha isso aqui agora. Outra parte, outro talento de Deus. O tempo. Quais são os talentos que a gente viu? Qual foi o primeiro talento? Faculdades mentais. Qual foi o outro? A linguagem. Qual foi o outro? A influência. Muito bem, Bianca. Todo mundo tem que gravar isso daí. Lembra, Deus vai pedir conta de tudo que você poderia estar gravando. Isso aqui é aula. Você poderia estar gravando isso aqui já. E qual é o outro talento? O tempo. Olha lá. De nenhum talento que nos concedeu, requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. O que ele vai mais pedir conta para nós? O que, gente? O tempo. O valor do tempo supera toda computação. Você pode dizer que custa 10 milhões o tempo. Não custa, é mais caro ainda. Custa 200 bilhões, é mais caro ainda. Ele diz que qualquer computação não consegue pagar o valor de um tempo. Vocês entenderam isso? Foi Deus que falou. É caro um tempo? É. Olha lá. Do justo emprego do tempo depende nosso êxito e conhecimento de cultura mental. Do justo emprego do quê? Alguns falam assim, eu não consigo. Para quantas pessoas Deus deu 24 horas? Todas. Algumas conseguem e outras não. Por quê? Abre seu ouvido. Quem reclama por falta do tempo é porque perde tempo por falta de método. Continua falando. Vamos comigo? Quem reclama por falta de tempo é porque perde tempo por falta de método. Ouviram isso? Sim ou não? Lê isso aqui agora. Alguns momentos aqui, outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de bonde ou de trem, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão e esses retalhos de tempo, olha lá, fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ter sido conseguido. Ouviram isso? Quem falou isso? O Deus eterno falou para a senhora White. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Não existe ser humano que consiga se desculpar diante de Deus. Para todo ser humano, branco, preto, azul, rico, pobre, bonito, feio, Deus deu 24 horas. Não tem jeito. Combinado? Vamos avante agora. Não há desculpa para morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Gente mole que pega um trabalho e fica 10 anos fazendo. Que não sai daquilo, que você dá na mão e fala, mas eu sou assim. Olha o que Deus disse. Lê isso aqui, ó. Quando alguém está sempre trabalhando, olha lá, e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Isso daqui, gente, eu não tenho dúvida. Não preciso de estudar em faculdade nenhuma para acreditar nisso. Está escrito e eu acredito. O que mais? Olha aqui, ó. Os vagarosos
e que trabalham sem o competente preparo, deveriam reconhecer que estas são faltas para serem o quê? Corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método. Contínuo o quê? O que é tino? O que é método? Tá? Contínuo e método, os melhores... Olha, contínuo e método onde está? Alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Oh. Vocês acreditam nisso ou não? Sim. Acreditam ou não? Sim. Eu creio. Olha aqui, avante. Muitos que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre o quê? Labutando. Não porque tenham tanto para fazer, mas porque não planejaram como poupar tempo. Por causa de suas maneiras morosas e lerdas, fazem do pouco trabalho, muito. Entenderam isso? Olha o que a gente tem que ensinar aqui na escola. Como é que é feito? De que jeito que Deus ensina que tem que fazer? Deve ter um alvo definido em sua ocupação. Decidam quanto tempo requer certo trabalho e então se esforcem para executá-lo no tempo. Você fala, hoje eu vou fazer em 3 horas, mas hoje eu vou fazer em 2 horas e meia. Você sabia que é possível? Sim ou não? É. Quem ensina isso? Deus. Diz que você tem que se superar. Vai avante. Mais um pouco. O que mais? Ó? Os pais não podem cometer pecado maior que permitir que seus filhos não tenham nada para fazer. O mundo diz o contrário, sim ou não? Sim. O que Deus diz que é o pecado maior que se comete contra os filhos? Não dá nada para fazer. Ociosidade. Eita! Avante, ó. As crianças aprendem logo a amar a ociosidade. O que é ociosidade? Preguiça, e tornam-se homens e mulheres inúteis e sem recursos. Irmãos, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Minha mãe dizia, criança parada é problema. Vem cá, sem ter nada que fazer, vou te dar o que fazer. Ups! Adivinha o que eu fazia? Saía fazendo. Lavava até os pés da galinha. Verdade, vocês estão ouvindo o que minha mãe fazia? Minha mãe tinha um galinheiro no fundo da casa. E ela era tão limpa, ela não suportava a ideia que tivesse mosca, sujeira. Aí ela falava assim, vocês vão lavar o galinheiro 2, 3 vezes por dia. Vocês sabem o que galinha faz o tempo todo, né? Mas aí ela olhava pra gente e falava, vai lá lavar os pés da galinha agora. E a gente pegava uma por uma, lavava os pés, punha pra cá. Lavava os pés e punha pra cá, assim, ó. A gente ficava lavando os pés da galinha. Eu fiz isso muitas vezes, tá bom? Lavar... Oi? Oi, meu filho? Ocupados. Isso mesmo, para nos manter ocupados. Vai lá, vai lavar pé de galinha. A gente lavava. Eu lembro que a gente pedia ajuda um para o outro. Os meninos, vem cá, vem me ajudar. Porque se a gente botava que a galinha queria passar para cá de novo. Então tinha que lavar o pé dela e largar para cá. Então era incrível. Minha mãe inventava cada uma, mas funcionou. Avante, ó. Hábitos indolentes. O que é hábito indolente? Hábito preguiçoso. Aquela pessoa que demora a levantar, empurrando sempre. Que difícil. Dá um negócio para fazer, fica com a tromba. Aquela pessoa chata, desagradável, que não tem nada que faça com alegria. Hábitos indolentes, hábito preguiçoso. Olha lá. E descuidosos, tolerados no trabalho secular. Olha lá, presta atenção nisso aqui. Quando a gente tolera uma pessoa com hábito de preguiça e descuidosa no que faz, olha o que vai acontecer. Serão introduzidos na vida religiosa e nos tornarão incapazes de fazer a obra de Deus eficiente. Como é que é? Por isso que aqui em casa, quando a pessoa chega aqui para ser aluno, que está descuidosa demais, o que a gente diz? Lá no campo você vai fazer a mesma coisa. Dito e feito. Vocês entenderam? Porque Deus diz isso. Quem é moroso, quem é preguiçoso aqui, vai ser preguiçoso aonde? Quem é descuidoso, tudo que pega na mão quebra, estraga, vai fazer o que lá? Na vida religiosa não vai acertar. Gente, isso é sério demais. Olha, você que é mãe, pai, corre e ajuda seus filhos. Avante. Saúde é outra bênção, sim ou não? Olha lá. A saúde é uma bênção. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período em que nossa vida podia ser usada para a glória de Deus. Eu me assustei com isso. Eita, quanto tempo eu errei nesse ponto. Eu preciso muito da ajuda de Deus, porque eu trabalhava demais em horas erradas. Isso não pode também. Olha o que Deus diz, que se a gente não cuidar da saúde, está abreviando o tempo que deveria estar trabalhando para Deus. Ó, avante, olha o que diz aqui. Tudo que diminui a força física e enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal, tudo isso Deus chama de pecado. Avante. Qual é o plano original de Deus para a saúde? Olha lá, olha que coisa bonita. Vocês gostaram? Esse é o plano de saúde de Deus, ó.
Transgressão da lei física é transgressão da lei? O que é a lei moral? Os 10 mandamentos. Olha, avante. Pois Deus é tanto autor de uma como da outra. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana. Deus nos chama de templos de Deus. Agora, força física é outro talento? Sim ou não? Sim. Olha lá, força física. Devemos trabalhar para o nosso corpo ser forte? Vamos entender aqui. Não só devemos amar a Deus de todo o coração, mente, alma e corpo, como também com todas forças. Inclui isto, o uso pleno e inteligente das forças físicas. Gente, eu me impressionei com isso. Olha que interessante. Deus diz que a força física é um talento. Sabe essas pessoas sempre doentes, cansada, virada, caída? Vai lá tratar desse corpo. Tornar-se vigoroso. Ter força. Avante, ó. Religião e ocupação não são duas coisas separadas. São uma. Religião e o quê? E ocupação. O que vocês acharam disso? Religião e ocupação são uma coisa só. Eita! Aí Deus dá o exemplo de Bezalel e Aholiabe. E dei a eles força e capacidade e inteligência. Que legal isso, né? Eu quero isso. Vocês querem, gente? Eu quero. Olha lá. Mas Deus não aceitará os maiores talentos, nem os mais esplêndidos cultos, se eu não for apresentado como sacrifício vivo a consumir-se diante do altar. Como assim? Você pode vir com o melhor culto do mundo, você pode ser super capaz, ser eloquente. Se você não se entregar todinho, Deus não vai aceitar. E que mais? A raiz precisa ser santa, senão não haverá frutos aceitáveis a Deus. Daniel e José são exemplos para nós. O que eles empregaram na obra de Deus? Tudo. Eles empregaram o quê? Tudo. Tudo na obra de Deus. Dinheiro. Dinheiro é talento? É. Olha isso aqui agora. Deus também confia aos homens meios, dá-lhes capacidade de ganhar riquezas e requer a devolução do que lhe pertence. Vocês sabiam que não tem ninguém que conseguiu riqueza sozinho? Todo talento que Deus deu, Deus vai pedir de volta. E Deus diz assim, uivai ricos, eu vou pedir de volta o que vocês fizeram. Diz que as riquezas de vocês estão guardadas no banco. Quantos milhões tem não sei quem? Não sei quem mais tem não sei quantos trilhões. O Senhor Deus diz, isso é o dinheiro que é dos pobres que está guardado no banco enferrujando. Vocês sabiam que Deus diz isso? Olha lá, ó. Alguns pensam que apenas parte de seus meios é do Senhor. Ao porem de parte uma cota para fins religiosos e caritativos, consideram o restante como sua propriedade, que podem usar como julgam conveniente. Erram nisso, porém. Tudo quanto possuímos é de quem? É do Senhor. E lhe somos responsáveis pelo uso que fazemos. O dinheiro não é de maior valor do que a areia, a não ser que empregamos para prover as necessidades da vida, para as bênçãos dos outros. E Deus ainda diz, tudo que te dou na mão, você tem que não pode jogar fora. Vocês sabiam que Deus diz com clareza nesse capítulo, que a pessoa que não é econômica, que joga fora os restos de comida, que não cuida da comida que vem, por isso que eu estou tão preocupada aqui, Tainara. Deus diz que isso é um pecado gravíssimo diante do céu. É para recolher o que sobrar. Não é para a falta de economia, Deus diz que é um pecado terrível. É um dinheiro que está sendo rasgado, jogado fora. Ela diz que é dinheiro jogado fora. Avante, olha lá. O que é outra coisa que ele diz que é talento? Afeto e cordialidade. Ai, que bonito. Afeto e cordialidade. Os que possuem grandes afeições estão sobre obrigação para com Deus de empregá-las, não unicamente para com seus amigos, mas com todos que necessitam de seu auxílio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas que são boas só com uns, não são boas. Elas estão querendo ganhar alguma coisa. A bondade é boa com quantos? Com todos. Quem é bom só com uns é porque prefere alguns. Vocês entenderam isso? O nome disso é preferência. Ó. Bondade somente para com uns não é bondade, é preferência. Ó. Vantagens sociais são talentos, devem ser usados para benefício de todos os que estão ao alcance de nossa influência. O amor que mostra bondade somente com poucos não é bondade, não é amor. É o quê? Vocês ouviram isso? Foi Deus que falou. Tremendo isso, né? Olha lá. Agora, talento usado? Vai lá, 1, 2, 3. Talento usado? Talento multiplicado. Olha que coisa bonita. Querem que o talento de vocês cresça? Sim ou não? Sim. Olha lá. Olha isso aqui agora. Não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades que carecemos, mas ao utilizarmos a que temos, trabalhará conosco, tonificando e fortalecendo cada faculdade. Espera aí.
Quer dizer que Deus te deu 5. Ele falou, você pode ter 10? Sim ou não? Você vai ter que desenvolver. Talento usado? Junto, vai lá. Talento usado? Talento multiplicado. Amém. Talento usado é talento multiplicado. Olha isso aqui, ó, multiplicando os talentos. Leia comigo aqui. O valor do homem é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de reconhecer a Deus. Vamos entender isso aqui agora. O obreiro humilde, que obedientemente responde ao apelo de Deus, pode estar certo de que receberá assistência divina. Aceitar responsabilidade tão grande e sagrada por si só já faz o quê? Eleva o caráter. Estimula a atividade às mais elevadas forças mentais e espirituais e fortalece e purifica a mente e o coração. Pela fé no poder de Deus é maravilhoso quão forte se torna um homem débil. Peraí, alguns falam assim, mas eu sou tão miserável, eu sou tão pequenininho, eu não vou conseguir, eu sou tão sem nada, sou sem estudo. Ele falou, o homem débil é levantado quando pega a única coisa que tem e usa diante de Deus. Aqui eu já tive várias pessoas que disseram, não me chama para ir na frente. Olha, eu não vou não, por favor, não me chama não. Posso pedir uma coisa? Eu estudo, faço tudo, mas eu não vou. Vocês sabiam que tem gente que pede isso? Vocês sabiam que tem pessoas que foram embora daqui que nunca vieram na frente fazer nada? Sabiam disso ou não? Pois saibam. E aí o que acontece? Olha o que diz aqui. Olha isso aqui. Aceitar a responsabilidade tão grande e sagrada, por si só faz o quê? Aceitar a responsabilidade. Continua agora. Estimula a atividade às mais elevadas forças mentais e espirituais e fortalece e purifica a mente e o coração. Pela fé no poder de Deus, é maravilhoso quão forte se torna um homem débil, quão decididos seus esforços, quão fecundos de grandes resultados. Quem principia com pouco conhecimento e de modo humilde fala o que sabe, ao passo que procura diligentemente mais sabedoria, achará todo o tesouro celestial aguardando o seu pedido. Quanto mais procurar comunicar luz, mais luz receberá. Ouviu isso ou não? Pega um pouquinho seu e emprega, para você ver o que acontece. Pega um pouquinho e emprega. O que Deus vai fazer? Multiplicar. Vai dar mais. Agora, quem tinha um único talento? Presta atenção, só tinha um. Eu tenho tão pouquinho, fulano tem tanto. É melhor eu não usar o meu. Fulano tem tanto. O que Deus diz? Olha isso aqui agora. Olha bem. O homem que recebeu um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E disse assim, sabia que o senhor era um homem bravo? O senhor era estoico? O senhor era durão? Não é isso que ele falou? Quando você enterra seu talento, você está dizendo o que diante de Deus? Deus é durão. Ele não vai ser compreensível. Olha a ideia que você está dando a respeito de Deus. Entenda isso daí. Olha lá. Entenda isso. O que mostra ali? Olha o crescimento da coisa. O servo 3 pegou um. E aqui uma bolachinha. Que bonitinha essa bolacha, né? Vocês gostaram da bolacha? Olha lá, olha. O servo 1, olha lá, multiplicou tudo. O outro multiplicou o último não multiplicou nada. Ficou ali, ó, no nada. O Senhor prova o caráter na distribuição dos dons. O homem que negligenciou negociar com seu talento mostrou-se o quê? Servo infiel. Se houvesse recebido 5 talentos, ele teria feito o quê? Teria enterrado do mesmo jeito. Pode acreditar, gente. Não é porque ele recebeu um que ele enterrou. É porque ele é gente ruim. Nossa, isso aí me impressionou demais. Para de achar que você não está usando o seu talento porque você só tem um. Não, é porque você precisa mudar lá dentro de você. Tem que mudar isso. Olha lá. Olha qual. Seu mau emprego do talento único mostrou que desprezava as dádivas do céu. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Entenderam? Avante. A outra coisa. O Senhor deseja que seu povo alcance o último grau da escada, para que possa glorificá-lo por possuir as aptidões que outorga de boa vontade. Espera aí, o que é alcançar o último lugar da estrada, da escada? O que é isso? Agora te assuste. Lê isso aqui comigo. Os que, porém, não possuem grandes dons, não devem desanimar. Utilizam o que têm, vigiando fielmente cada ponto fraco do caráter e procurando fortalecê-lo pela graça de Deus. Agora, o que essa imagem diz para vocês? O que essa imagem diz? Quer tomar um susto agora?
do que Deus chama de pecado? Lê isso aqui agora. Os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Vocês já viram isso? Ou não? Quem já viu isso? Agora te assusta aqui, ó. Não possuem, porém, tanto como outros faculdades mentais, por isso devem educar a mente a ser retentiva. É pecado esquecer. É pecado ser negligente. Encontra os pedaços das suas roupas, sapato, jogado para lá, as coisas mal feitas, não terminou de fazer o trabalho, o caderno não sei do que, esqueceu tudo. O que Deus disse que é o quê? Pecado. Alguém tem desculpa para continuar assim? Não. É pecado. Olha o que mais, diz aqui, ó. Por isso devem educar a mente a ser retentiva. É pecado esquecer, é pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma e finalmente verificareis que não estáis preparados para o céu. Negligência e esquecimento inabilita para o céu? Sim. Vocês sabem o que eu vivo dizendo aqui em casa? Alguns erros de caráter são apelidados de doenças emocionais. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho tal doença. Eu falo, vem cá, que a doença sai rapidinho. Passa aqui com a gente um tempo. Você vai aprender a não viver errado. Muita gente aprendeu errado, vive constantemente errado e quer que dê certo a vida. E diz, não, eu sou doente. Não é doente coisa nenhuma. Avante, olha isso aqui, ó. Olha esse. Olha lá. Gente, lê isso aqui comigo. Os deveres mais humildes não podem ser desprezados. Todo trabalho honesto é uma bênção. E fidelidade no mesmo mostra aptidão para a posição de maior confiança. Tudo que tiver a mão para fazer, desde que faça bem feito. Faça bem feito. Olha o que mais. Onde quer que estejamos, Cristo ordena cumprir o dever que nos foi apresentado. Entenderam? O que ele faz? Ordena cumprir certo. Olha o que é isso aqui. Pela fidelidade nos pequenos deveres, devemos trabalhar no plano da adição. Deus, por nós, operará no plano da multiplicação. Faça mais. Coitado do obreiro que fizer só o que lhe foi pedido. Alguns falam assim, eu já fiz minha parte. Deus chama isso de obreiro inútil. Entenderam? Avante agora. Olha isso aqui. Talento devolvido. Presta atenção. Talento dado, talento devolvido. Sim ou não? Agora te assusta. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Quando Deus te deu um talento, Ele vai fazer o quê? Ajustar conta. Quando Deus dá um talento, Ele vai fazer o quê? Ajustar conta. Ele vai pedir de volta. O que tu fez com o tesouro que eu te dei? Quando o Senhor ajustar contas com seus servos, será examinado o que foi ganho com cada talento. O trabalho feito revelará o quê? A gente marca o nosso caráter na coisa que a gente devolve, no trabalho que a gente entrega. Aqui está o meu caráter. Isso aqui que eu fiz é o meu caráter. Agora ouça isso aqui. Gente, eu tomei um susto. Para quem Deus vai dizer bem-estar, servo bom e fiel? Para quem? Entra no gozo do teu Senhor. Para quem? Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o quê? Sobre o muito te colocarei. O que seremos no céu é o reflexo do que somos agora no caráter, no serviço sagrado. Não tem outro jeito. Isso aqui é Deus que falou. Olha o que mais. Nosso Pai Celeste nada mais, nem menos requer do que o que nos deu capacidade para executar. Entenderam isso? Ele só vai te exigir porque deu capacidade para você executar. Não existe aquele que fica dizendo, eu não consigo. Deus diz que isso é mentira. Avante. Não sobrecarrega seus servos com fardos que não podem suportar. Conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Tudo que requer de nós podemos render-lhe pela graça divina. Ele deu? Faça. Ouviu ou não? Avante agora. Olha lá. Agora, gente, eu tomei um susto. Vocês sabiam que talento dado é talento devolvido. Mas talento que não foi usado, será talento retirado. Eu vou repetir o que eu disse. Talento dado, será talento devolvido. Deus vai requerer, sim ou não? Mas talento não usado, será talento retirado. Vou comentar uma coisa. Eu conheci uma pessoa da minha família
que eu cresci vendo ela com um talento maravilhoso. Não usou. Você sabia que quando eu fiquei adulta, uma vez cheguei em casa e fui conversar com essa pessoa disse, eu não lembro disso, eu nem sei sobre isso. Falei, mas foi você que me ensinou. Tinha esquecido, sabe por quê? Tinha parado de usar, tinha saído da igreja. Parou de usar, não lembrava nem mais que existia, nem que tinha usado aquela coisa que tinha me ensinado. Talento não usado será talento retirado. Olha isso aqui, presta atenção. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um jota menos do que somos capazes. Ouviram isso ou não? Avante agora. O Senhor mede com exatidão toda a possibilidade para o serviço. As capacidades não utilizadas serão levadas em conta tanto a quantos aqui empregamos. Deus nos tem como responsáveis por tudo que poderíamos tornar pelo bom uso dos talentos. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá eterna perda por todo o conhecimento e capacidade não alcançado que poderíamos ter ganho. Olha isso aqui. Vocês querem isso na vida de vocês? Isso é sério ou não? Eu não quero que Deus me tire os meus talentos. Agora, juntos, a última coisa. 1, 2, 3, leia comigo. Não devemos falar de nossa fraqueza e inaptidão. Você tem que falar da sua fraqueza? Leia junto agora. Com isso manifestamos desconfiança para com Deus e negamos sua palavra. Ao murmurarmos por causa de nossas cargas ou recusarmos assumir as responsabilidades que nos encarregou, estamos dizendo virtualmente que Ele é um Senhor severo e que requer o que não nos deu força para executar. Continua, vamos lá. Muitas vezes somos inclinados a chamar o espírito do servo preguiçoso de quê? É humildade. Seria tão humilde. A gente não fala isso? Olha o que Deus diz. Continua. A verdadeira humildade é muito diferente, porém. Sermos revestidos de humildade não significa que devemos ser de intelecto medíocre, aspirações deficientes e covardes em nossa vida, esquivando-nos de cargos com medo de não sermos bem-sucedidos. Sabe aquela coisa de falar assim, é tímido. Vocês sabiam que timidez é pecado? Deus fala, os tímidos não vão entrar no reino do céu. E por que não vão entrar? Porque a timidez, sabe o que está fazendo? Eu vou ser mal visto, vão achar que eu sou feio, vão achar que eu falo mal, vão achar que não sei o quê. Sabe o que é isso? Egoísmo. O centro é você. Não se arrisca de passar vergonha para ajudar os outros. Olha o que mais, lê aqui, ó. Olha isso aqui. A verdadeira humildade cumpre o propósito de Deus, confiante no seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Acabou, meu filho? Olha lá, o último. Vamos juntos? Esse aqui é o último. O talento removido. Talento pode ser removido? Pode, vamos entender. A sentença proferida contra o servo preguiçoso. Olha, Deus não disse que ele era incapaz, Deus disse que ele era o quê? Preguiçoso foi. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10. Mandou dar para quem? Tira quem? Joga para quem tem 10. Eita, avante, ó. Neste caso, como na recompensa do obreiro fiel, é indicado não meramente o galardão do juízo final, mas o processo de retribuição gradual aonde? Não é só no céu, é aqui nessa vida. Algumas pessoas não vão conseguir coisa nenhuma na vida. Avante, olha aqui, ó. Como no mundo natural, assim também é no espiritual. Vocês lembram de uma pregação que eu tenho dizendo que o mundo natural e o mundo espiritual andam de mãos, ó, juntinho, paralelo? Lembra disso? Olha lá, toda habilidade não aproveitada enfraquecerá e definhará. A atividade é a lei da vida, ociosidade é morte. A manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Empregadas para abençoar aos outros, suas dádivas aumentam. Restritas ao serviço do próprio eu, diminuem e serão tiradas, e são tiradas finalmente. Eu não quero perder, não vou, pela graça e poder de Deus, perder meus dons. Quero usar todos os meus dons para a glória de Deus e vamos orar juntos pedindo a Deus que Deus nos ajude? Sim ou não? Então vamos ajoelhar agora e pedir ao Senhor que nos abençoe e que pela graça e poder de Deus você em casa seja usado sempre. Santo Deus e amado Pai, aprendemos muitas coisas hoje pela manhã.
Eu te peço que isso fique gravado dentro da nossa mente. Que nós venhamos entender, Pai, que o Senhor nos deu talentos, a vida é um talento, coisas que o Senhor nos dá para viver e que a gente não pode negligenciar e não tem ninguém incapaz. Se segurar na tua mão, todos serão capazes. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a melhorar essa parte da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Opa! Que Deus abençoe você e até amanhã.